Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Problema Sem Enrolação. É o seguinte, galera, vídeo extra aqui. Ainda tô meio sem voz, mas muita gente mandando mensagem. Charlão, o que tá acontecendo na Venezuela? O Maduro vai cair, não vai? Economia, como é que é, como é que não é? Calma, porra. Então, nesse vídeo rápido, eu vou explicar para vocês o que tá acontecendo lá e, no final, os 3 pontos necessários para que o Maduro caia. Então, quem não ficar até o final louco, eu prometo que esse vídeo vai ter, no máximo, 8 minutos. Mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários, na sua opinião, o Maduro vai cair? É isso aí, sai de cima do muro e me diga a sua opinião. Então, antes de eu falar sobre eleições e a queda do Maduro, vamos falar sobre economia. Para quem não sabe, a Venezuela é top 1, isso aí. Ela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, acima da Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait, Rússia e até dos Estados Unidos. Então vocês estão vendo aí que a Venezuela deveria ser extremamente rica. Ah, Charlão, mas lá o petróleo é pesado, de refino difícil e tal. Ah, para com isso, cara. Se esse petróleo estivesse na Arábia Saudita, nos Estados Unidos ou até aqui, a gente ia dar um jeito de refinar, de tirar. Se eles estão extraindo um pouco menos de 1 milhão de barris por dia, já chegaram a ter 3 milhões, só essa diferença aí que eles não estão tirando já seria super importante para o país. Então, primeiro ponto, economicamente, a Venezuela deveria ser um país riquíssimo, como já foi. Então, ó, a Venezuela Saudita, como chamavam, época dos anos 50, 80, era um lugar rico. Agora, nos últimos 10 anos, com Maduro, a economia caiu mais de 60%. Tem gente que fala em 80%. Então, a gente sai de um país rico, crescendo, para 80% de queda. 1/4, 1/3 da população, a galera já fugiu. Os jovens foram embora. A população economicamente ativa, ó, abandonou o país. Tem velho, criança lá. Essa turma vai voltar. Estamos falando aí de 8 a 10 milhões de pessoas que foram embora. Então, o país deveria ser riquíssimo, já foi. Na época do Hugo Chávez, a economia realmente cresceu, o preço do petróleo bombando. Depois, quando o petróleo caiu, o país despencou. Ah, é só culpa do preço do petróleo? Óbvio que não. O problema, vou até colocar um gráfico aí na tela, vocês estão vendo, ó, como o PIB da Venezuela cresceu com o preço do petróleo crescer na época do Hugo Chávez, depois caiu. O problema é que quando os preços subiram, Hugo Chávez fez merda com dinheiro. Distribuiu, fez cagada, expropriou as empresas internacionais, fechou várias indústrias, fechou a imprensa livre. Então, enquanto o país tinha muito dinheiro, ele gastou de forma totalmente errada. Aí veio a queda do preço do petróleo, tomaram um nabo violento. Essa questão de ter uma empresa de petróleo nacional e na mão de amigos generais, que é quem toca essa empresa, a PDVSA, é extremamente prejudicial. Então, enquanto o Brasil, Estados Unidos e outros países produtores vêm aumentando a produção, olha o que aconteceu com a Venezuela. Então, vocês estão vendo aí, a produção de petróleo, que já chegou a 3,5 milhões de barris por dia, agora está na faixa aí dos 600 a 700 mil barris. Por quê? Porque a empresa está sucateada. Olha só, na ruína da estatal de petróleo PDVSA, um retrato da Venezuela às vésperas da eleição. Então, é uma matéria recente falando de como está a PDVSA. Quer dizer, o que eles fizeram? Isso desde a época do Hugo Chávez. Foram promovendo uma porrada de gente. A função, a patente de general, acho que 2.500 generais, mais de 2.000 eu sei que tem. E os generais têm negócio. O cara é gerente da empresa, é diretor da empresa, é dono de uma concessionária. Quer dizer, os negócios estão nas mãos dos militares, da milícia. E isso explica outra coisa que eu vou falar aqui no final desse vídeo. A questão se ele vai cair ou não. Então, para a gente encerrar essa parte da economia, já estamos chegando a 1 minuto de vídeo, vocês entenderam. É um país com as maiores reservas do mundo, população pobre, fugindo de lá milhões de pessoas, pessoal passando fome e queda de 60% a 80% do PIB. Esse é o cenário desastroso, tá? E algumas sanções realmente dos Estados Unidos, mas nada também que impeça o país de fazer negócio, porque tem Rússia, Irã, China, faz negócio com todo mundo. Então, essa é a economia. Agora vamos para as eleições. Essa semana só se falou aqui em eleições e abertura das Olimpíadas, aquela merda lá que fizeram, né? Mas bom,
Vamos voltar aqui. Eleições na Venezuela. Então vocês estão vendo aí o Maduro votando no papelzinho. Antes das eleições, ele disse isso lá em 2023, tá? Que nós teríamos eleições livres. Tanto que os Estados Unidos acabaram tirando as sanções, depois eles retomaram as sanções, tá? Porque o Maduro voltou atrás na liberdade das eleições. Nas vésperas das eleições, o que o Maduro fez? Bem na véspera das eleições, ele fechou as fronteiras, impediu a entrada de várias pessoas e observadores internacionais. Então, recapitulando, 2023, o Maduro falou, não, eu vou fazer eleições livres, chega de ditadura aqui, até parece que um ditador vai aceitar uma eleição para ele sair, mas tudo bem. 2023, o Maduro falou, ó, pode baixar as sanções que eu vou fazer uma eleição livre aqui na Venezuela. Estados Unidos, todos os países, é isso aí, viva Maduro e tal. Esse ano, ele começou a travar um pouco as coisas, prender gente, cancelar opositores de poderem concorrer, e aí os Estados Unidos acabaram voltando com as sanções e o mundo ficou apreensivo. Fechou as fronteiras, teve essa palhaçada, essa eleição para inglês ver, depois eu explico por que existe essa expressão para inglês ver, eleições para inglês ver, logo depois que acabou as eleições, cadê os números? Ninguém sabia dos números. De repente, do nada, o Maduro apareceu com 51,2% dos votos. Impressionante como aqui na América Latina a turma vence com 51, né? Bom, mas o Maduro venceu com 51,2% dos votos e apresentou esse resultado do nada, entendeu? Óbvio que a galera saiu questionando. O Maduro disse que não tinha como mostrar os papéis, os dados, por causa de uma invasão hacker que a oposição fez. Então, olha que louco. Eles não mostraram o desenvolvimento da apuração. Ao invés de chegar com tem 10%, tem 20%, isso ainda tem aqui no Brasil, né? 30%, 40%. Não, do nada vencemos as eleições. Cadê os números? Não, não tem número. Por que não tem número? Porque teve um ataque hacker. Porra, cara. E aí a turma começou a questionar alguns países, ó, Rússia, China, Cuba, Irã e Bolívia. Já parabenizaram lá o Maduro pela vitória, o eixo do mal, a gente ainda vai falar muito sobre isso. Então, Rússia, China, Cuba, Irã, essa turma já começou a parabenizar, mas Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana, Uruguai, vários países questionaram. O Brasil, não sei no momento que você está vendo esse vídeo, mas o Brasil está passando uma vergonha, porque deveria ter questionado isso na hora. Então, alguns países, já parabéns, Maduro, é isso aí, Cuba, Irã, Rússia, pô, China, deram os parabéns. Outros países falaram, não, cara, isso foi uma palhaçada. Não tem como um negócio desse, é uma vergonha. E aí o Maduro começou a culpar todo mundo, hacker, culpou até o Elon Musk, tá? Falou que o Elon Musk está arrumando essas confusões. Vários protestos eclodiram pelo país. Então, enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, o bicho tá pegando mesmo, tá? E aí fica a pergunta, Charlão, Maduro vai ou não vai cair? Para responder isso, esquece a Venezuela. Vamos olhar aqui as condições para que um ditador efetivamente caia. Eu selecionei 3. Se você tiver mais alguma, coloque aqui nos comentários, tá? Um ataque externo, forças armadas ou uma guerra civil. Óbvio que se o ditador morrer, como no caso lá do Fidel Castro, pode assumir um outro cara, mas aí ele morreu. Eu estou dizendo para ele sair enquanto ele estiver vivo. Então, são essas 3 condições. Eu vou dar alguns exemplos de casos que já existiram. Um ataque externo. Eu me recordo, o Saddam Hussein não cairia. Mas aí os Estados Unidos acabaram invadindo o Iraque e o Saddam Hussein caiu. Então, número 1, como Maduro poderia cair? Um ataque externo. Não vejo essa situação, porque o país mais forte da América Latina, que é o Brasil, pipoca, tá com furico na mão, passa vergonha. Então, ataque externo, não imagino os Estados Unidos vindo aqui, invadindo. Então, número 1, acho que meio que dá para a gente descartar. Número 2, forças armadas internas do país seria o exemplo do Chile, por exemplo, onde as forças armadas retiraram o presidente. Poderia acontecer isso lá, só que Cuba ensinou a Venezuela a reprimir a dissidência entre os militares. Conforme eu disse para vocês, os militares controlam diversas empresas, inclusive a PDV, as empresas de petróleo, são riquíssimos, têm negócios, têm propriedades, têm imóveis, têm hotéis, têm supermercados. Será que os militares vão querer tirar o cara
que deixou eles multimilionários, que deixa eles fazerem todo tipo de negócio. Então, esse seria o ponto mais fácil de tirar o Maduro. Se os militares chegassem agora, militares, eu digo, seria até polícia, exército, bombeiro, todo mundo. Ó, Maduro sai do poder, a gente vai tomar o poder, porque eles têm armas. Tem milícias lá dentro, a população foi desarmada, né? O desarmamento do bem. Então, o número 2 seria o mais viável, mas eu não consigo enxergar agora isso. E o número 3, uma guerra civil, o Sudão vive uma guerra civil, só que é o pior cenário, porque a gente fala aqui em milhões de pessoas deslocadas, desalojadas, eventualmente mortas, seria um negócio horrível. Então, olhando esses 3 cenários de novo, um ataque externo eu não vejo. Forças Armadas, talvez, difícil. Guerra civil, eu espero sinceramente que não ocorra. Então, na minha opinião, precisaria de algum fator desses, e eu espero que seja o segundo, caso o Maduro caia. Senão, ele vai ficar lá, mais de 20 anos no poder, tem toda uma estrutura enraizada. Alguém achou que ele faria uma eleição para que tirasse ele do poder? Que loucura, cara, que loucura, entendeu? Mas o único lado bom disso é o seguinte: dá para a gente dividir as pessoas que a gente conhece, que acompanha, em 2 tipos. Aquelas que viram o que está acontecendo, estão vendo que foi uma fraude, e os idiotas, mal intencionados, péssimo caráter, aquelas pessoas que dizem, não, mas a gente não sabe se teve fraude ou não. Não sabe, cara. Porra, acabou a eleição, do nada, ó, não acabou a apuração ainda, mas eu ganhei. Cadê a prova? Não tem prova porque foi tudo hackeado. Então, pelo menos deu pra gente dividir aqui e entender quem é quem. Falei rapidinho, prometi, tô com um baita tempo sobrando, muito menos de 8 minutos o vídeo. Hoje falei aqui um pouco só sobre a economia, que é a ideia do canal. Até se o Maduro cair, a gente pode falar em investimento na Venezuela, como a Argentina deu muito lucro. Eu, infelizmente, não estava investindo tanto na Argentina, cobri as eleições lá, queria cobrir as eleições na Venezuela, minha esposa pediu para eu não ir. Perigoso, não sei o quê. O cara casou, não pode fazer nada mais, né? Qualquer coisinha parece que já é perigoso. Bom, mas qualquer novidade eu volto aqui para falar com vocês, falar um pouco de eleições, tá? O que está acontecendo. E antes de ir embora, agora com todas as informações, você acha que o Maduro vai cair? Sim ou não? Me diga nos comentários. E antes de ir embora, não esqueça também de se inscrever aqui no YouTube. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal. Curte o até a próxima.